CAT-A é uma técnica de apercepção temática para crianças, cujos estímulos usam figuras animais, por isso que tem esse A, né? CAT vem de Children's Perception Test, que quer dizer justamente técnica perceptiva temática. Existe uma outra versão com figuras humanas, que é o CAT-H, mas hoje nós vamos falar sobre o CAT-A. Ele é uma técnica projetiva, isso significa o quê? Né? Que é um procedimento clínico em que são usados estímulos relativamente ambíguos para que a criança, ao narrar histórias sobre o estímulo, ela de certa forma mostre ou projete como que ela se coloca no mundo, quais são os seus conflitos, quais são os seus recursos, suas dificuldades, enfim, qual é o repertório, né, de características psicológicas que ela tem para enfrentar as questões típicas da infância. Todas as técnicas projetivas têm esse mesmo modelo, né, de ter um estímulo ambíguo. Ambíguo significa o quê? Que pode ser interpretado de diferentes maneiras, e uma situação toda que dá pouco apoio, né? O aplicador ele se manifesta pouco, ele dá poucas orientações, justamente para que o sujeito estruture essa situação de acordo com o seu próprio funcionamento e com o seu próprio entendimento. No caso do CAT, ele é uma técnica aperceptiva temática, o que significa o quê? Que vai ser solicitada à criança que ela conte histórias, ou seja, que ela desenvolva um tema. Então, a partir desta narrativa da criança, a gente pode entender, né, toda essa questão de como que ela se coloca no mundo, questões assim estruturais de personalidade e também de conteúdo, questões dinâmicas, de quais são as dificuldades específicas que ela está encontrando e como que ela pode enfrentá-las. O CAT, ele foi criado no começo da década de 40, depois que foi observado que o teste de apercepção temática para adultos, que é o TAT, não servia muito bem para crianças, né? O TAT, para quem conhece, ele é uma técnica com estímulos escuros, sombrios, muito focado no mundo adulto. O que acontecia com as crianças é que elas não entendiam nem a instrução que era contar uma história, né? Elas achavam que era alguma coisa que tinha que descobrir, né? Mais assim uma linha de quebra-cabeça, e isso levou os autores Leopold Belloc e Sonia Belloc a pegar a ideia do TAT, que são justamente essas figuras ambíguas, e transportar para situações do universo infantil. Eles pediram para que uma desenhista, uma ilustradora de histórias infantis, fizesse vários desenhos associados a essa questão, as principais questões do crescimento, né, as principais questões psicológicas que a criança tem que enfrentar. E essa artista, ela fez vários cartões, então, que tanto o Leopold Belloc como a esposa dele, a Sonia Belloc, usaram na sua clínica particular e também distribuíram entre os amigos psicólogos e psiquiatras que atendiam crianças e pediram feedback de quais seriam os estímulos mais produtivos e mais adequados para os objetivos a que eles se propunham. Como resultado, né, foram selecionados 10 estímulos que vão, então, abordar diferentes temáticas do universo infantil. Quais são as vantagens, né, do CAT sobre o TAT, que era o instrumento, então, tradicionalmente usado com as crianças, né? Então, primeiro que ele é mais focado nas questões da infância, né? Então, esse é o primeiro grande diferencial do CAT. O segundo é que as figuras, elas são figuras mais agradáveis para a criança, né? É importante que a criança se sinta mobilizada
mas não a ponto dela não conseguir lidar com a situação, que é o que a gente muitas vezes observa no TAT, que a criança fica paralisada, né? Então, as figuras, elas são mais amigáveis, elas são mais claras, elas são um pouco mais estruturadas, então a criança percebe um pouco melhor ali o que está se passando na situação, né? Nesse sentido, as figuras são mais diretivas, são mais direcionadas, e a gente ainda tem a grande vantagem de que as figuras, por serem figuras animais, elas não têm nem o gênero, nem a idade muito claras. Na sua maioria, os cartões vão apresentar figuras que podem ser interpretadas como homens ou como mulheres, quer dizer, como do sexo masculino ou feminino. Pode ser interpretado como pai, como a mãe, como um amigo. Enfim, você tem aí uma possibilidade, né, de interpretação relativamente ampla, bem maior do que você conseguiria com o TAT. Então, é importante lembrar que o CAT ele é um instrumento eminentemente clínico, né? Ele se presta a situações de psicodiagnóstico, nas quais se procura uma compreensão mais profunda e mais ampla do funcionamento psicológico da criança, dos seus recursos psicológicos, das suas vulnerabilidades e das dificuldades que ela está enfrentando. Então, né, por conta dessas especificidades do CAT, ele é um instrumento para ser usado individualmente. É muito importante que entre o aplicador e a criança haja uma boa relação, né, um bom rapport, que é o termo que nós costumamos usar, que significa o quê? Que a criança está à vontade na situação, né? Isso vai permitir que ela se solte, né? Vai permitir que ela conte com mais naturalidade, com mais espontaneidade as histórias que lhe ocorrem a partir do estímulo que é apresentado. Numa situação de psicodiagnóstico, é recomendável que o CAT não seja o primeiro instrumento aplicado, né? Justamente porque é bom que haja já uma relação já formada entre o aplicador e a criança, é bom que ela seja pelo menos o segundo instrumento, que venha depois de uma aplicação de uma técnica gráfica, que em geral permite, né, favorece mais essa aproximação. Então, é importante levar em conta, né, que nenhuma técnica clínica ela é autossuficiente, né? Então, é importante considerar as narrativas da criança sempre dentro do contexto da história de vida dessa criança e do momento específico em que ela está vivenciando no momento, né? É importante também cruzar com os dados de outros instrumentos. Daí a importância de se ter uma boa base clínica, né, um pensamento clínico bem desenvolvido, porque o tempo todo, por uma interpretação adequada das histórias do CAT, é importante que você faça esse cruzamento de dados. No final, qual é o processo de interpretação? Você levanta hipóteses, né? Essas hipóteses elas têm que ser confrontadas com outras evidências, e aí são descartadas as menos plausíveis, né, e são mantidas as mais possíveis, né, que explicam melhor o momento em que a criança está vivendo. Então, quando se fala assim, se perguntar, mas quais são as limitações do instrumento, a gente tem que levar em conta que as limitações são muito mais do psicólogo que usa, né? Ele tem que ter uma boa base para aproveitar ao máximo os dados que essas histórias da criança estão revelando, né? O fato do CAT ter essas figuras animais ajuda a mantê-lo sempre atualizado, quer dizer, ele não se torna obsoleto, a gente não pode dizer que aquelas situações que são representadas ali já não se aplicam aos dias de hoje, né? Ele pode ser considerado uma técnica atemporal e isso é uma das grandes vantagens que ele tem também. De modo geral, então, a utilidade do CAT vai ser dentro do contexto clínico, em que se procura uma avaliação profunda da personalidade. Essa avaliação tem que ser feita por um psicólogo que tenha uma boa base em termos tanto de raciocínio clínico como de teorias psicodinâmicas, e
particularmente em situações de violência doméstica, violência sexual, questões que para a criança é muito difícil encontrar palavras para ela se expressar, ou mesmo ter o repertório necessário para comunicar aquilo que ela está sentindo, ou seja, em situações de grande sofrimento e grande dificuldade de elaboração, o CAT ele é particularmente útil, porque a criança vai conseguir contar através das histórias isto que ela não consegue verbalizar a partir de um discurso direto ou de um relato direto. Ele é relativamente simples de ser usado, as instruções são relativamente simples, né? São 10 cartões, são sempre os mesmos 10 cartões que nós usamos, sempre na mesma ordem, na mesma sequência. Ali ela tem representado uma cena e que ela deverá, então, contar uma história sobre o que está acontecendo ali, sobre essa narrativa. Obviamente que a gente espera uma história completa, né, com começo, meio e fim, né? É importante verificar se a criança entende o que é, né, uma história. Eventualmente a criança começa simplesmente a descrever porque ela acha que é isso que tem que fazer. Caso se tenha alguma dúvida sobre se a criança tem o entendimento ou não, né, a gente pode até criar uma história com ela na primeira prancha, mesmo que se perca esse material, né? O mais importante é que ela entenda do que se trata, o que ela tem que fazer ali. Se a história for incompleta, a gente pode intervir no final da história, né, pedindo que a criança complemente, como é que vai acabar, como é que os personagens estão se sentindo, enfim, né, fazer o possível para ter um material completo ali. Obviamente, é a prática que vai nos dizer também até que ponto é importante insistir, quando que não é mais adequado insistir, que a gente vai estar cansando a criança improdutivamente, né? Então, isso é alguma coisa que a prática mesmo vai dizer. Os cartões são apresentados um a um, a cada história, né, reforça a criança, é importante manter esse contato fluido, positivo com ela. E ao final nós vamos ter então 10 relatos que vão ser interpretados de acordo com categorias que costumam ser observadas nessas histórias. O que se faz com esses resultados, né? Quer dizer, no final eu estou ali com esse material que eu vou cruzar com outras técnicas, com outras fontes de informação. O que eu faço com isso, né? Então, a ideia é justamente fazer uma síntese, né, dessas questões principais da criança e de como que ela está enfrentando essas questões e fazer um encaminhamento, né? O que se faz com a criança para ajudá-la, né? É importante entender que sempre que se faz um diagnóstico, o ponto principal não é chegar num rótulo, né? O ponto principal é você dar subsídios para o encaminhamento e o tratamento adequado quando ele for necessário, né? Então, a partir dos dados das histórias do CAT, a gente pode perceber, por exemplo, se os pais precisam de uma orientação, né? Ou a gente pode perceber se é uma criança que está em risco de desorganização. A gente pode perceber também, né, e indicar um tipo de terapia, caso seja recomendável, e os passos, as etapas, né, que podem ser cumpridas dentro desse processo. Enfim, o CAT é um instrumento extremamente valioso, né, não só pelo fato dele captar questões que nem sempre estão claramente delimitadas para a criança, mas principalmente por permitir, né, a identificação de crianças que estão em situação de risco, né? Seja risco físico, seja risco de desorganização psicológica ou de desenvolvimento de transtornos mais sérios.